Querido, eu quero abrir, e peço que você abra também, a sua Bíblia, lá no livro de 2 Reis, lá no capítulo 6, de 2 Reis. Por favor, abra lá. Nós vamos falar nessa manhã um tema muito importante, muito instigante, interessante, que é, peço para o irmão projetar, por favor, ampliando a visão quanto ao teu futuro, ampliando a visão do futuro. Aleluia. Ah, glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Quem achou, diga amém. Diz aqui a palavra de Deus então, ampliando a visão do futuro. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra, havia cercado a cidade. Então ele clamou: "Ah, meu Senhor, que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que com eles." E Eliseu orou, diga, Eliseu orou, oração: "Senhor, abre os olhos dele, abre os olhos desse menino, para que ele veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Esse texto é um texto poderoso ou não é? É um texto poderoso ou não é, irmãos? É um texto poderoso ou não é? Glória a Deus. Deus hoje quer ampliar a sua visão do futuro. Eu gosto muito de uma frase de um homem chamado Bill Hybels. Bill Hybels é um pastor de uma igreja muito influente nos Estados Unidos. E ele tem um livro muito importante, muito interessante. Eu já li grande parte desse livro e ele fala que, ele resume a visão dizendo o seguinte: a visão é o retrato do futuro que gera uma paixão nas pessoas. Então, o que é visão? Visão é o retrato do futuro. É o que eu enxergo lá na frente. É o que eu estou desenhando lá na frente. É o que eu estou vendo lá na frente. É aquilo que eu estou almejando lá na frente. O que é visão? É o retrato da minha vida, da minha família, amém? Da minha vida espiritual, financeira. É um retrato do futuro que vai gerar combustível. Amém, gente? Que vai gerar ânimo, que vai gerar paixão, que vai gerar em nós vontade da gente ir mais longe. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Que Deus possa ampliar a sua visão. Que Deus essa manhã comece a te dar um novo panorama, um retrato daquilo que Ele quer fazer na sua vida. E que isso venha gerar na sua vida intensidade. Que isso venha gerar na sua vida sonho. Amém, queridos? Que isso venha gerar na sua vida mais oração, mais dependência, mais jejum. Se a gente não tiver visão, a gente não sai do lugar. A gente está parado, a gente está inerte. Deus está querendo derramar, Deus está querendo fazer, produzir, trabalhar em nosso favor, mas a gente perdeu a visão. Ou a nossa visão, ela não passa da visão do aqui e o agora. E é por isso que Deus quer ampliar a sua visão. Qual é a visão que você tem tido hoje sobre a tua vida, pelo amor de Deus? Qual é a visão que você tem da tua vida espiritual hoje? Qual é o retrato que você enxerga amanhã? Querido,
só consigo realmente entender, eu só consigo realmente lutar, eu só consigo realmente ter ânimo de levantar da minha cama, tudo porque Deus tem me dado uma visão, que é um retrato do meu futuro, é um retrato do futuro da minha família. Quando eu vejo essa igreja, querido, Deus me deu uma visão quanto a essa igreja, me deu um retrato de como essa igreja um dia vai estar. E o fato de Deus me dar uma visão do futuro, isso me move, me mexe, gera paixão. Qual é a visão? Qual é o retrato que você tem da sua vida, da sua família, do seu casamento? O que você enxerga? Alguém disse que a visão, aquilo que você enxerga, é exatamente o lugar aonde você vai chegar. Se você tem enxergado a sua vida, a sua família, o seu casamento, a sua célula, os seus discípulos hoje, de uma forma diferente, então é exatamente aquilo que você vai viver daqui a pouco. Ampliando a visão do futuro. E o que é interessante nesse texto é que aquele moço, embora andando com o homem de Deus, embora tendo experiência com Deus, era um homem, um jovem, um moço. Ele era um trainee de profeta, ele era um discípulo de profeta, mas ele é um camarada que ele não tinha visão do futuro. Ele não tinha visão de Deus. Ele acorda de manhã, e aqui, em vez dele tirar um tempo com Deus, ele já acorda, sai da sua tenda, sem orar. Por isso que é importante orar logo de manhã, porque quando você ora de manhã, você vai determinar naquele dia tudo aquilo que você orar. Mas ele acorda de manhã e sai. Quando ele sai da tenda, que ele vai esticar os braços assim, né? De repente ele vê que o arraial ali onde eles estavam, estava completamente cercado por inimigos. E talvez é isso que você hoje está enxergando. Você é uma pessoa que está se vendo cercada de problemas. Cercada, talvez, de situações, talvez, que não são facilmente resolvidas. Talvez você acorda de manhã e fala, o que eu vou fazer hoje? Se tudo o que eu enxergo é problema, se tudo o que eu enxergo é limitação, se tudo o que eu enxergo é dificuldade. Aquele jovem só enxergava a dificuldade, ele só tinha uma visão completamente daquele momento, daquela situação. Ele era incapaz de enxergar além daquilo. Eu quero declarar sobre a tua vida que Deus vai te dar uma visão hoje amplificada, que você vai enxergar através dessa circunstância. Deus vai te vai levantar você a fim de que você veja além daquilo que você está vendo hoje. Porque Deus quer gerar no seu coração sonhos. Deus quer gerar no seu coração garra. Deus quer gerar no seu coração propósito. E tudo isso Ele quer fazer para que o nome dEle seja glorificado. Mas talvez tudo que você está vendo é como esse jovem aqui. Como ele fala aqui, Senhor, e agora? O que faremos? Não vejo além daquilo que eu estou chegando aqui com os meus olhos naturais, eu não estou vendo nada além de problema, nada além de uma possibilidade de morrer aqui hoje, porque os inimigos estão me cercando. Como é que você enxerga a sua vida? Como você tem enxergado a sua vida com Deus? Como você tem enxergado, querido, a sua casa hoje? Deus vai ampliar isso, Deus vai modificar isso. Existe aqui nessa manhã aquele que é o dono do melhor colírio do mundo.
Jesus fala para a igreja de Laodiceia: vem e compra o meu colírio, porque eu vou te mostrar coisas muito ampliadas daquilo que você não vê hoje. A palavra nessa manhã precisa gerar no seu coração inspiração, desejo de querer ir mais longe, de querer realmente vencer, se sobrepor. Essa palavra precisa realmente entrar no seu coração, para que você seja alguém que volte a sonhar. Você sabe que um homem que não sonha, uma pessoa que não tem sonho, uma pessoa que não tem visão, é como se essa pessoa tivesse morta. Porque alguém disse que pior do que viver, pior do que morrer, é viver sem sonho. É viver sem um propósito, é viver sem uma visão, sem um retrato, sem algo que Deus está mostrando e falando para você. Ora acerca disso, clama acerca disso, trabalha acerca disso, luta debaixo dessa visão. Bom, eu estou aqui nessa manhã por conta de visão, por conta de algo que Deus mostrou lá atrás, e hoje, pela graça e misericórdia, eu estou tendo o privilégio de degustar um pouco dessa visão, que se realiza, porque Deus é fiel. Paulo diz que Ele não é só poderoso para falar, Ele é poderoso para cumprir tudo o que Ele já disse. Mas o Senhor, nessa manhã, fala muito especificamente conosco. É hora de ampliar a sua visão do seu futuro. Diga isso para o teu irmão: meu irmão, é hora de ampliar do seu futuro. Então, como fazer isso? Como eu posso ampliar e começar a enxergar um futuro em Deus vibrante? Porque, irmão, pela graça de Deus, hoje eu vivo uma vida vibrante. Quantos aqui estão vibrantes? Amém? Parece que não, hein? É, irmão, parece que não. Mas está, em nome de Jesus, amém? Paulo, ele fala algo à igreja de Éfeso, por exemplo. Ele fala: eu oro, eu clamo por vós, para que os olhos do vosso entendimento se abram. E você vai encontrar muito isso na Bíblia. Homens de Deus orando para que o entendimento, para que a visão se abra. Porque no momento que a visão se abre, eu primeiro descubro quem eu sou. E quando a visão amplia, eu descubro também o que eu vou fazer em Deus. O livro de Éfeso, a carta aos Efésios, ela basicamente ela se resume nesses dois pontos: quem eu sou e aonde eu vou. Mas tudo isso tem que ter a visão, tem que abrir os olhos do entendimento. Nós vamos ter que enxergar além da circunstância. Nós vamos enxergar além daquilo que o jornal está falando. Aleluia! Nós vamos meter o pé na porta. Porque quem sonha mete o pé na porta. Quem sonha não fica dando ouvido para quem não quer nada com Deus. Quem sonha não fica parado esperando a coisa cair do céu. Então orar para que Deus abra os olhos. Olha o que o profeta fez, Senhor. O profeta Eliseu orou e disse: Senhor, mostra para ele que aqueles que estão conosco são muito mais numerosos e poderosos do que esse problema que está nos cercando. Eu oro nessa manhã para que Deus te mostre que mais são aqueles que estão em teu favor do que aqueles que estão contra a tua vida, querido. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Mas
nós aprendemos, entendemos que existem algumas coisas que a gente tem que fazer. A gente precisa sair da inércia. A gente precisa se levantar. Eu sei o quanto é difícil se levantar. Eu sei o quanto é difícil a gente gerar ânimo onde não tem ânimo. Eu sei, irmãos, o quanto é difícil a gente olhar para a nossa vida, a nossa conta bancária, olhar para o nosso casamento, e a gente simplesmente ficar inerte, a gente ficar completamente estagnado, completamente parado, completamente desanimado. Mas eu quero falar para você de um homem que ele estava vivendo exatamente nesse nível, esse nível de uma inércia, num nível a qual a Bíblia fala que ele era um mendigo, que era um homem chamado Bartimeu. E o que marca nesse texto, lá em Marcos capítulo 10, versículo 50, é que aquele homem ouviu que Jesus estava passando por ali. Irmão, Jesus está aqui, amém, queridos? Aquele que vai tocar nos seus olhos está aqui nessa manhã. Talvez ele vá lá fora, cuspa nesse chão limpinho lá da calçada, faça uma laminha e vai tacar no teu olho nessa manhã. Esse homem, quando ele ouve falar que Jesus estava passando por aí, você conhece um pouco a história, esse camarada começa a gritar. Ele começa a gritar, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero ver. Eu não fui chamado para ficar aqui mendigando o pão, ficar aqui à margem desse caminho, não. E esse texto é poderoso, que a Bíblia fala que muita gente começa a falar para aquele cego: olha, fica quieto. Para de incomodar o mestre, para. Sabe, irmãos, a coisa tem que partir do nosso coração, a gente tem que querer. A gente tem que querer se levantar, a gente tem que querer clamar, a gente tem que querer realmente sair do lugar onde nós estamos. Porque tudo que o diabo quer é colocar o pé dele assim e deixar você presa lá. Fica aí. Fica aí. Aqui não, Satanás. Em nome de Jesus, não. Não vou ficar nessa paralisia em nome de Jesus. Então Jesus ouve o clamor daquele homem e manda chamar o cego. Você pode ler lá Marcos capítulo 10, lá no versículo 50. E quando alguém fala assim para aquele cego: olha, o mestre te chama, o Jesus te chama. O que marca muito aquele texto que eu sempre amei demais é que a Bíblia fala que quando ele ouve que Jesus estava chamando ele, a primeira coisa que ele faz é arrancar aquela capa. E depois ele dá um pulo, ele se levanta. Ele arranca aquela capa. Aquela capa era uma capa de mendigo. Aquela capa era a identidade de Bartimeu. Era a identidade de alguém falido, a identidade de alguém que um dia perdeu a visão. Você vai entender que ele não nasceu cego. No original você vai entender que Bartimeu perdeu a visão e Deus restaura a visão dele. Então aquela capa representa alguém que perdeu a visão. Alguém que parou de sonhar. Alguém que parou de ter expectativa. Alguém parou de realmente acreditar no sobrenatural. Mas aquele camarada joga a capa fora. Eu quero te convidar nessa manhã a jogar toda a capa fora, tudo aquilo que está tentando determinar quem você é. A única pessoa que determina quem você é o Espírito Santo. Mas você tem que jogar a capa fora, tem que jogar essa capa dessa apatia, irmãos, dessa morosidade, dessa inércia. Tem que jejuar, tem que abrir um jejum, tem que se levantar, tem que se consagrar, tem que, como foi falado aqui, tem que gritar. Aí, o Senhor começa a operar. Estava ouvindo uma palavra, John Piper, ele fala: olha, não espere que Deus faça nada.
Porque tudo que Ele vai fazer também conforme aquilo que você tem orado. Lá em Tiago fala, não recebeis, porque você não pede. Não se levanta, porque você não clama. Mas aquele homem jogou fora aquela capa. Você tem que jogar fora essas capas. Você tem que jogar fora essa coisa que alguém um dia disse que você não vai sair de onde você está. Alguém um dia foi usado pelo diabo para determinar quem você é, mas você tem que jogar essa capa fora. Você tem que jogar essa capa do velho homem, da velha mulher, daquela pessoa que estava marcada por pecados e delitos. E como diz Paulo, se revestir de Cristo Jesus, toma posse da vida eterna, toma posse daquilo que Deus tem. Mas aquele homem teve que jogar fora. Depois sabe o que ele fez? Ele pulou de uma vez só, ele deu um salto. Ele se levanta e vai até Jesus. Não adianta você achar que Deus vai te dar visão no lugar onde você está, no chão. Quando Josué começou a orar e falou, Deus, está acontecendo o que comigo? O que está acontecendo que eu estou perdendo batalha? O Senhor falou para ele, Josué, levanta a cara do pó, meu filho, está errado. Tem pecado aí, alguém pecou, levanta, eu vou te dar visão, eu vou te mostrar o que está acontecendo. Irmão, falo com muito amor, a gente tem que acabar com o espírito de coitadismo. Você não é coitado. Você é filho de Deus. Servo de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Particular de Deus. Há uma unção na tua vida. Aleluia. Você pode dar um glória a Jesus aí? É isso aí, querido. Então você tem que sair daqui hoje sonhando. Eu lembro uma vez, no ano 2000, eu era um recém-convertido naquela época. Eu estava desempregado. E eu não sabia o que fazer da vida. Eu estava cercado. Cercado de problemas, cercado. Financeiramente falido, não tinha nada. Aí um dia eu estava em casa, eu era solteiro ainda. E aí eu estava em casa, me veio uma ideia, me veio uma visão de um negócio. De um negócio. E aí Deus me deu uma visão ali na garagem de casa. Aí de repente eu compartilhei isso com a minha mãe, que ela estava ali. Eu falei, mãe, ela falou, poxa, que legal, isso pode ser bom. Aí eu saí ali da porta, eu morava ali na Vila Valença, perto da Marquete. Nem sei se tem mais Marquete lá. E aí eu namorava com a Dani morava no Canal 2, lá na Evaristo da Veiga. É um pouco longe, né? E aí, aquilo começou a encher meu coração, Deus começou a me dar uma visão de negócio naquele dia. Que eu saí andando ali da Vila Valência e fui andando. E fui andando. E fui andando. Irmão, até hoje eu não sei como eu cheguei na Evaristo da Veiga. E fui andando. Só que foi uma coisa tão poderosa, eu me lembro até hoje, que eu estava no canal 1, em vez de eu entrar na Evaristo, eu continuei indo como se fosse para a Santa Casa. Mas a visão estava me tomando. E eu lembro que eu ficava chorando, eu chorava na rua assim, meu Deus, que é isso? Uma visão de um negócio. Aquilo encheu tanto meu coração, gerou tanta força em mim, gerou tanto ânimo em mim, que aí na hora que eu me toquei, eu tinha passado 2 quadras da Evaristo. Falei, meu Deus. Mas, irmão, quando a gente está apaixonado, né, não é, no caso, não é apaixonado pela Dani não, mas já era apaixonado. Foi apaixonado por uma visão, quando você tem um retrato, quando Deus pinta na sua vida algo, um destino poderoso, irmão,
a gente perde até a compreensão de distância, tempo, e parece que você não fica cansado. Eu estava ali, aí na hora que eu olhei, meu Deus, até hoje eu lembro, faz pouco tempo, 18 anos só. E aí eu voltei e falei, meu Deus, aí eu cheguei, Dani, Deus falou comigo, eu estou com um projeto. Quantos creem que Deus pode dar visões assim para você? Dani, eu estou com um projeto, mas depois de 2, 3 meses, aquele projeto veio à tona. Foi dali que eu sustentei, que eu comecei, e que projetou tudo o que eu tive na vida, foi através daquele projeto tão simples, começou tão simples, tão complicado. Mas havia uma visão, havia uma paixão, havia um sonho. Então a gente ganha um ânimo, a gente ganha um pique, a gente quer fazer, a gente quer correr. A gente não fica parado, a gente não fica lá mendigando. Ai, Senhor, pelo amor de Deus, que hoje caia uma bênção do céu no culto. Não, irmão, você não foi chamado para mendigar, não. Joga fora essa capa aí. Se levanta. Amém? Agora, como um profeta, aponta esse dedão teu assim. Cuidado que você aponta um, vem 4 para você aqui, ó. Aponta e fala assim, eu profetizo você de pé, sonhando. Fala para essa pessoa aí, em nome de Jesus. Tudo que Deus vai mostrar para a gente em relação ao retrato, em relação ao nosso futuro, em Deus, irmão, vai ter que ser apurado, vai ter que ser baseado em fé. Jesus, lá em João 4, versículo 35, ele fala assim, levante, erga os seus olhos e veja. Olha que interessante, na verdade não tinha campo nenhum não ali. Jesus está dando uma visão do futuro. Ali fala do futuro de uma grande colheita. Que é a colheita depois do Pentecoste, que vai até o fim, quando Jesus voltar. Mas Jesus está dizendo ali para os discípulos, erga os seus olhos e veja. Veja que os campos estão brancos. Está na hora de você colher. Não tinha campo nenhum ali. Mas ele está dizendo uma visão, um retrato do futuro que ia gerar paixão no coração dos discípulos. Algo que ia gerar ânimo naqueles corações a fim de que eles pudessem colher aquilo que eles nem plantaram. Por que eles não plantaram? Porque Jesus plantou. Ele foi a semente que morreu. Ele que foi o grão de trigo e morreu para que se produzisse toda a colheita. Então todo o seu futuro já foi plantado e já foi germinado através de Jesus na sua morte. Quantos creem nisso? Diga aleluia, irmãos. O que Deus está dizendo, olha, eu já plantei, o campo já está branco. Se levanta, erga os seus olhos, enxergue pela fé, você vai colher. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor, faz um mês atrás, 3 semanas. É um pastor muito rico ele, tem muito dinheiro. E ele falou que ele não nasceu rico, ele não nasceu cheio da grana não. Ele nasceu numa família de missionários, até da Igreja Batista, e ele falou que eles passaram muita necessidade, e dificuldade, mas onde ele morava, mais ou menos, se eu não me engano, ele falou cerca de 10 quilômetros, mais ou menos, tinha um condomínio fechado, daquelas mansões, né? Não sei se vocês já viram lá o Tamboré, quem já foi lá no Tamboré, em Santana do Parnaíba, né? Alphaville, lá tem as casas do jogador de futebol, dos apresentadores de televisão, do povo que tem muito dinheiro. E ele falou que perto da casa dele, lá no interior de São Paulo, tinha um condomínio fechado. E aí ele pegava a bicicletinha, quando ele era garoto, ele pegava a bicicletinha dele
todo dia, ele falou, durante um bom tempo, anos, ele pegava a bicicleta dele e ia até na porta daquele condomínio fechado. Ele olhava para aquele lugar e falava assim, Deus, um dia eu vou ter uma casa aqui. Todo dia ele ia lá e ficava olhando. Todo dia ele ia lá e falava, Deus, eu quero ter uma casa aqui, um dia eu vou ter uma casa aqui. Ele contando isso na pregação dele. E aí depois ele se torna adulto, ele começa a vencer, a romper. Ele falou assim, olha, hoje não só tem uma casa lá, como eu sou dono de uma construtora que constrói várias casas lá. Impressionante isso. Como é que pode, irmãos, uma visão gerar tanta paixão e tanta fé? Porque aquilo que você não enxerga pela fé é aquilo que você não vai viver. Mas aquilo que você está vendo pela fé, levantando os seus olhos, erguendo os seus olhos, é o que você vai viver. Então, quanto mais alto for a sua visão, mais alto você vai. Quantos querem isso? Diga aleluia. A gente está falando nesses últimos tempos de renovação de mente. Precisa renovar a mente, precisa querer sonhar. Precisa estar aberto para aquilo que Deus quer manifestar na sua vida. Às vezes a gente está que nem aquele cara que fala assim, Deus está falando, eu vou fazer. Aí você fala, Deus, mas como? Olha isso aqui. Não, mas eu vou fazer. Não, mas Deus, olha isso aqui, não tem como o Senhor fazer. A gente está que nem Abraão, não, mas eu vou te dar um filho, mas Senhor, eu já sou velho. Ó, minha mulher parece um maracujá de gaveta velha. Ela já está com, quantos anos Sara tinha? Uns 80 anos já. Olha como essa bicha está. Isso vai dar filho para alguém? E a gente vai perdendo a visão, a gente vai olhando para as rugas, a gente vai olhando para o tempo. Tem um pregador que viveu até o século passado agora, que foi o Smith Wigglesworth. Difícil falar, hein? Nem sei se é assim. Mas esse cara, ele viveu o maior auge do ministério dele com quase 50 anos de idade. Aí eu ouvi outro dia alguém falar assim, olha, acho que eu estava lendo algo sobre isso. E alguém falar assim, não, eu estou com 50 anos, eu já quero aposentar, quero pendurar a chuteira. Irmão, eu entendo hoje que quanto mais maduro a gente é, cronologicamente, emocionalmente, como pessoa, mais Deus vai usar você. Porque quanto mais equilibrado, mais Deus vai usar você, mais Deus vai te levar mais longe. Quem tem mais de idade aí, dá glória a Deus aí, irmão. Mas a gente olha a idade e vai, já passou o tempo, não. Smith, ele era um encanador, ele mexia com cano, não sabia nem falar. A mulher dele que pregava, também, né, mulher? A mulher dele que era a pregadora. Ele mal sabia falar, Smith, 48 anos. E aí ele foi numa reunião de oração, e o fogo caiu em cima daquele cara. O fogo de Deus veio, o cara foi ungido com um poder, Claudão. Eu ia falar Claudinho, mas eu falei Claudão. Que aquele cara se tornou um pregador, que ele pregou no mundo todo. Deus usou ele para ressuscitar muitos mortos. Dizem que ele era o pregador da ira de Deus, não, da ira contra o pecado, da ira contra o império de Satanás. Porque ele tinha mania de bater nas pessoas para ser curado, é verdade. Uma vez trouxeram um cara com câncer terminal de estômago. E aí colocaram ele lá no ginásio, lá. Veio até o médico junto. Isso é verdade, tem relatos históricos. E trouxeram até o médico do moribundo. O cara estava no fio da rabiola, mais 10 minutos o cara partia.
Mas levaram o cara lá e o Smith estava lá pregando. 48 anos, hein? Isso é para animar os irmãos aí que tem 50, 60. E aí, ele olhou para aquele cara, pegou a mão dele assim, deu um pá! E saiu andando, pregando. Quando o médico viu isso, o médico falou: o senhor está louco? Eu vou chamar a família. E ele, segundo a história, diz que ele vira as costas e continua pregando. E aí passou 10 minutos, aquele moribundo, aquele cara que estava morrendo, ele se levanta. E começa a dar glória a Deus, foi completamente curado. Nessa mesma reunião, chegou uma pessoa com muleta. Ele pegou essa mulher e fez assim, ó. Vai! Verdade, verdade. Diz que a mulher, daqui a pouco ela começou a andar. O cara violento, o cara pegava o morto assim e jogava na parede. Vive! Aí, pum, o morto caía. Jogava, pá, o morto caía. Na terceira, quarta, o morto cansava de tanto cair, saia andando. Mas é verdade também, muitos Deus ressuscitou através dele, através disso. Mas o cara com 40, o que me chamou a atenção nessa história dele é que Deus começou algo na vida dele com meia idade. Ninguém fala assim, não, eu devia ter começado mais cedo. Não, a visão está aí. A visão de Deus continua muito forte, independente da sua idade, independente de qualquer coisa. Deus quer pintar na sua vista, nessa manhã, um retrato novo de um futuro que vai gerar paixão em você. Quando a gente olha para essa igreja, a gente olha aquilo que Deus tem feito aqui, irmãos, é um retrato poderoso. A visão para esse lugar, eu quero te convidar, eu quero te desafiar a ficar debaixo dessa visão, daquilo que Deus tem falado aqui. Porque tudo que Deus tem feito aqui, preste atenção, ó, se liga. Você não está tendo ideia, você precisa entender que há uma unção aqui nesse lugar, não é só por conta desse culto, mas há uma unção sobre esse corpo. Amém? Senhor, há uma unção sobre esse corpo, essa igreja. Você não tem ideia ainda, eu quero que Deus hoje pinte esse retrato, que Deus hoje comece a mostrar para você aonde Ele vai te levar. Amém, queridos? É necessário a gente continuar dependente de Deus. Continuar firme na palavra de Deus. Quando a gente fala da igreja que um dia Jesus falou, compra de mim colírio, a gente está falando de Laodiceia. Laodiceia foi uma igreja que ela resolveu confiar na riqueza, resolveu confiar no seu poder econômico. Você sabia que lá na Laodiceia fabricava colírio? Você sabia que Laodiceia tinha uma estrutura de medicina naquela cidade? Contudo, aquilo que eles tinham não podia dar a visão de Deus. O que eu quero dizer para você, querido, que não é o que você tem, não é o que você carrega na sua mão, não é o que você tem no seu bolso, mas é o colírio do Senhor. É o que Deus quer mostrar para você, não importa como você está. Quantos creem nisso, diga aleluia. Jesus fala para aquela igreja, você não passa de uma igreja miserável, pobre, que está cega, que está nua. Eu aconselho, compra de mim colírio, para que você possa ver. Eu vou ler para você esse texto aqui. Ele fala exatamente o seguinte: compre colírio para ungir os seus olhos, para que você possa enxergar. Amém, querido? Ou estou muito animado. Estou sentindo aqui a glória de Deus aqui.
Meu coração está quase saindo pela boca. Às vezes nós temos que comprar esse colírio do céu. É interessante a palavra comprar, porque geralmente a gente entende que tudo é pela graça, tudo é de graça. E é tudo de graça. Mas é pela graça que nós compramos, por meio da oração, por meio da fé, por meio da palavra, por meio de um coração sincero, por meio de um desejo verdadeiro, que a gente compra esse colírio, para que a gente possa ver, para que a gente tenha os nossos olhos ungidos, para que possa ver, para que Deus amplie a sua visão quanto à sua vida, quanto à sua família, quanto à sua célula, quanto a essa igreja, quanto a tudo que Deus vai fazer. Porque o que Deus vai fazer, os seus olhos humanos ainda não viram. Mas os seus olhos espirituais, a partir de hoje, vão começar a contemplar. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Fique de pé, por favor. Aleluias. Aleluia. Oh, show te que te bastou levar. Aleluia. Aquele que tem o colírio da unção está aqui nessa manhã. Oh, este. Deus hoje vai te revestir de força. Deus hoje vai te cingir de coragem. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, para que você saiba que Ele é Deus, para que você saiba que Ele é Senhor sobre a tua vida, querido. Oh, quem está no controle, sentado no trono, é o Senhor poderoso. Aleluia, aleluia. Você vai começar a ver que mais são os que estão do seu lado do que aqueles que estão contra ti. Você vai ver que lá no seu trabalho você não está sozinho, que lá na sua casa, pastor, eu sou o único cristão, mas você é a maioria lá dentro. A glória do Senhor vai resplandecer sobre a tua vida, através da tua vida. Os teus parentes que são macumbeiro, católico, espírita, eles vão reconhecer, e você vai trazer eles aqui para conhecer a glória de Deus.